Amém. Privilégio mais uma vez estar aqui com os irmãos para podermos compartilhar, meditar juntos na palavra do Senhor. Eu convido você para deixar a sua Bíblia aberta no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Nós estamos dando continuidade ao nosso estudo do ministério de Jesus. Nós estamos estudando algumas fases desse ministério. A presente é a terceira fase. A primeira fase é aquela que foi identificada pelo vem e vê, quando Jesus aparece na cena de Israel, do país, já no início do seu ministério. As pessoas começam a conhecê-lo, ele começa a ter contato com as pessoas. A segunda fase, aquela caracterizada pelo vem, pelo segue-me, né? Quando Jesus convida algumas pessoas para que essas pessoas estivessem junto com ele, seguindo ele, junto ali ao seu ministério. A partir daí, Jesus, que vinha pregando a indivíduos, começa a pregar para um número maior de pessoas. E nessa terceira fase que nós estamos vendo agora, caracterizada pelo vinde após mim e eu vos farei pescador de homens, onde Jesus convida aqueles discípulos que ele já tinha convidado para segui-lo antes. Ele agora convida esses discípulos para participarem de um programa de treinamento, onde ele promete transformá-los em pescadores de homens, ou seja, pessoas habilitadas a irem depois que Jesus fosse para fazer outros discípulos, para que esses discípulos também pudessem fazer outros discípulos, e assim adiante, até que chegássemos em nós hoje, não é verdade? Existe uma história verídica de um milionário francês que sofreu um acidente de carro e ele ficou tetraplégico. Tetraplégico, vocês sabem que a pessoa não se mexe do pescoço para baixo, né? E esse senhor, esse homem, 2 anos depois ele veio a falecer a sua esposa, quem ele amava, quem ele, tinha um bom relacionamento. E depois que a esposa dele faleceu, depois de ele ter ficado tetraplégico, esse homem entrou numa profunda depressão. Ele tinha um desgosto danado, ele já não queria mais viver. E foi quando ele contratou então um homem, um algeriano, para cuidar dele. E esse rapaz era um rapaz alto, forte, um rapaz meio irreverente, brincalhão, e na verdade ele contratou esse rapaz para tomar conta dele, não é? E nesse processo em que esse homem estava cuidando desse senhor, esse milionário, eles formaram uma profunda amizade. Depois eles se separaram, ele passou lá um tempo e cada um seguiu sua vida, mas eles mantiveram essa amizade até hoje, né? Os dois estão vivos, cada um escreveu um livro sobre essa fase da vida deles, e esse foi tema até de um filme, Os Intocáveis, um filme que até com um toque de comédia, assim, um filme bem legal, inclusive, né? E o texto que nós vamos ver hoje, ele traz algumas semelhanças, só que nessa história, o homem contratou um rapaz para cuidar dele, que acabou se tornando seu amigo. Na história que nós vamos ver hoje, nós vamos ver a história de alguns amigos que, por já serem amigos de um moço que era paralítico, eles resolveram ajudar, né? Então, tem algumas semelhanças e algumas diferenças nessas histórias. Esse texto, ele tem textos paralelos em Lucas capítulo 5, Mateus capítulo 9, de 1 a 8, e Marcos capítulo 2. Eu vou seguir o texto de Marcos, mas eu vou fazer referência aos outros textos paralelos, né? É muito bom a gente ter 3 evangelhos que às vezes eles nos dão visão complementares da história. Diz assim, Marcos capítulo 2. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. O texto paralelo de Mateus diz que Jesus chegou na sua cidade. Bom, a gente já estudou que Jesus havia fixado residência em Cafarnaum, né? Então os 2 textos, na verdade, estão corretos. Aqui em Marcos nos diz que ele estava em Cafarnaum e estava na sua casa. Verso 2.
muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Em certo sentido, esse texto é a continuação daquele que nós vimos no domingo passado, da cura de um leproso. Os irmãos estão lembrados que Jesus havia curado aquele leproso, um feito fantástico, e ele tinha orientado o rapaz que fora curado, disse: olha, não conte nada do que aconteceu aqui, mas vai o sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para que se cumprisse a lei. Mas, se vocês virem aqui em Marcos 1,45, vocês vão ver que o rapaz não fez nada disso. Ele saiu contando para todo mundo: olha, eu fui curado de lepra, eu fui curado. As pessoas que conheciam, as pessoas que não conheciam, ele saiu anunciando tudo que ele pôde. E diz aqui no versículo 45, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte viam ter com eles. Então esse texto é a continuação. Jesus então estava ali em Cafarnaum, disse assim que ele ficava nos lugares ermos, nos desertos, porque as pessoas iam e formavam aquela multidão, e ele não podia entrar publicamente na cidade. Mas ele estava na casa, e diz aqui que ficou-se sabendo que ele estava em sua casa. Correu que ele estava em casa. Então a notícia de que Jesus estava ali na casa dele, correu: olha, Jesus chegou, ele está lá na casa dele. E afluiu aquela multidão para a casa de Jesus, e diz o texto aqui, em Lucas, no capítulo 5:17, que estava ali, tinha uma multidão e ele estava ensinando, né? E Lucas acrescenta um detalhe, que no meio desse povo que reuniu na casa de Jesus, que estava ali abarrotado, quando eu penso nisso aqui, eu penso daquele trem de Mogi para São Paulo lá, né? O pessoal entra ali, não tem nem lugar. Então, ali também tinha muitos doutores da lei e fariseus. Diz o texto ainda de Lucas, que tinha doutores da lei e fariseus da Galiléia, de Judéia e Jerusalém. Bom, Galiléia fica ao norte, a Judéia fica ao sul, Jerusalém fica na Judéia. O que o texto está dizendo é que tinha gente do país inteiro para escutar Jesus, e entre essa audiência tinha esses doutores da lei. É necessário que se diga que esses fariseus e esses doutores da lei, eles não tinham uma atitude necessariamente favorável a Jesus. No primeiro momento, eles estavam ali para observar Jesus, ver do que se tratava, numa atitude de desconfiança, que logo na sequência dos eventos se tornaria de hostilidade. Mas nesse momento eles estavam ali para ver qual era de Jesus, o que esse homem tem a dizer, vamos ver. Eles estavam ali para ver o que Jesus ia fazer, não é? Agora, é importante que, ao contrário deles, Jesus não tinha uma educação formal. Esses homens tinham uma educação formal, mas Jesus não tinha. Jesus conhecia as Escrituras, e ele tinha sabedoria que vem do alto, não é? Porque ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha sabedoria que vem de Deus, e ele conhecia as Escrituras. Aqui tem um ponto importante, porque mesmo esses homens não sendo muito favoráveis a Jesus, eles estavam ali para checar Jesus, para ficar de olho de Jesus, mas Jesus os ama. Jesus permite que eles venham na sua casa, na sua própria casa, em Cafarnaum, e ele os recebe. Não podem vir, né? Sem primeiro sabendo que aquela atitude assim, negativa em relação a eles. Isso é importante para nós. 1 Pedro 3,15 diz assim: devemos estar sempre prontos a responder a todo aquele que nos pedir a razão da esperança que é em nós, não é? O crente é alguém que tem esperança. Todo cristão por definição, é alguém que tem esperança. A fé é a certeza das coisas que espera. Então nós esperamos alguma coisa. Então quem espera alguma coisa tem esperança, né? Então nós esperamos Jesus voltar, nós aguardamos a nossa redenção completa, né? Que Deus vai completar em nós. Então nós temos esperança. Mas a economia está ruim, esse país está uma bagunça, tem 60 mil assassinatos por ano, mas nós continuamos tendo esperança. E quando você demonstra essa esperança, onde você está, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, as pessoas vão começar a olhar torto para você. Mas por que você está assim com essa esperança?
né? O apóstolo Pedro nos fala assim, ó, você precisa estar pronto para responder para todo aquele que quiser saber a razão da esperança. Agora, se você for um reclamão, um murmurador, aí a pessoa nem vai saber que você tem esperança, porque você está sempre reclamando, né? Mas a gente não deve fazer isso, a gente deve mostrar pelo nosso testemunho que nós somos pessoas que temos esperança. E fazer como Jesus, né? Estarmos prontos para acolher aqueles que gostam de nós e às vezes aqueles que nos são hostis. Mas estamos sempre prontos para falar de Jesus, para falar do amor de Deus, porque Deus ama a todos, na verdade. No verso 3 de Marcos diz assim, verso 2, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta e achavam lugar e anunciavam-lhes a palavra. Verso 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Olha só, algumas pessoas foram ter com Jesus, levando um paralítico. Então 4 homens carregavam esse rapaz, né? Queriam levá-lo, o texto de Lucas diz que queriam levá-lo e pôr diante de Jesus. E não, verso 4, e não podendo aproximar-se dele, de Jesus, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Ali na Palestina, naquela época, dizem os estudiosos que as casas, a maioria das casas tinham um eirado, né, um tipo de laje. E essa laje ela era construída de troncos de árvores novas, em que as pessoas iam enfileirando aqueles troncos de árvore. Depois elas colocavam galhos sobre esses troncos de árvores que faziam a base, depois elas botavam galhos e folhas secas, e depois elas botavam barro e deixavam secar e cozer aquele barro, à moda da nossa casa de pau a pique, que tem tanto no interior do Brasil, né? Então faziam uma estrutura de toras finas, relativamente novas, cobriam para dar uma certa sustentação, botavam o barro, deixavam aquele barro cozinhar ali e formava a laje. As lajes das casas eram usadas, o pessoal colhia, deixava ali para secar trigo, existia alguma... A gente tem até uma história no Antigo Testamento de determinada oferta sendo feita na laje de uma casa. E o fato é que esses homens que carregavam os paralíticos não conseguiam nem chegar, porque a porta estava apinhada de gente, estava cheia de gente, eles não tem a menor condição. Então subiram no telhado, e eles, diz aqui o texto de Marcos, que eles fizeram um buraco. Eles tiveram que tirar aquele barro, depois tinha que tirar o entulho que estava ali, de galhos, e chegaram naquelas toras, e de alguma maneira eles tiveram que fazer um buraco e furar. E não era um buraco pequenininho, porque tinha que passar o paralítico com a cama dele, né? Eu acho que essa cama não é a nossa cama, devia ser um cárter, alguma coisa para 4 homens ali segurar e levar uma pessoa, uma coisa pequena. Mas, de qualquer forma, o buraco era grande o suficiente para passar um homem. E diz aqui o texto que abaixaram o enfermo até aonde estava Jesus. Eu imagino que Jesus estava pregando, né, para aquela multidão, devia estar até meio apertado, e daqui a pouco ele escutou um barulho na laje, né, e ele deve ter parado, olhado o barulho. Daqui a pouco começou a cair farelo de barro ali no chão, e as pessoas não sabiam o que era aquilo. Jesus parou, eu estou só conjecturando, né? E aí a multidão parou também, todo mundo começou, e daqui a pouco viram bater e tal. Eu acredito que aí Jesus parou. Não, o que é isso aí, né? E daqui a pouco um buraco, imagina o espanto daquelas pessoas. Imagina a gente aqui, né? Faz um buraco, começa a descer um homem aqui, né? Mas foi isso que aconteceu nessa ocasião. E Jesus ficou observando aqueles homens, né? Eu imagino que Jesus, todo mundo ficou muito curioso de ver aquela cena, e daqui a pouco desce o homem, talvez eles tivessem cordas e desceram aquele homem, né? E diz aqui o texto no capítulo, verso 5, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho,
os teus pecados estão perdoados. O texto de Mateus acrescenta assim: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Agora, Jesus vendo a fé deles, a fé de quem, gente? Dos amigos. Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. Na verdade, o paralítico estava desanimado, né? Porque Jesus falou assim: tem bom ânimo. Mas Jesus viu que os amigos não estavam desanimados. Eles subiram na casa, né? Deve ter subido num muro, em alguma coisa, e chegaram lá em cima. Eles devem ter gastado vários minutos para conseguir abrir uma laje, talvez até meia hora, para abrir aquela laje. E Jesus ficou acompanhando aquilo e viu a perseverança, viu que eles não desistiram. Eles tinham alguma coisa em mente e não se deixaram abater pela dificuldade da multidão ou da dificuldade de ter que abrir aquela laje. E Jesus viu: esses homens têm fé. Esses homens têm fé. E Jesus então disse ao paralítico assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Os teus pecados estão perdoados. Tenha ânimo, os teus pecados estão perdoados. Às vezes nós somos tentados achar que os nossos problemas materiais são maiores ou são piores do que os nossos problemas espirituais. Não é verdade? Às vezes a pessoa está desempregada, está passando uma necessidade financeira, ou está passando uma luta no trabalho, alguma coisa assim. E a gente pensa, muitas vezes, sente que as nossas dificuldades materiais são terríveis, né? Agora, a Bíblia, ela ensina exatamente o contrário. Certa vez, Jesus estava falando de um homem que tinha tido uma grande colheita, e ele falou assim: nossa, isso aqui não vai caber no meu armazém, eu vou fazer um paiol, vou ali, e eu vou regalar minha alma. Ele falou assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma e o que tem preparado para quem irá. Ou, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não, a nossa alma, o nosso destino eterno, ele é mais importante do que os bens materiais. Em outra parte, no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, Jesus fala assim: olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca o olho e atira longe de ti. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta a mão e lança longe de ti. Sentido figurado, né, gente? Porque é melhor você perder um membro do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Então, através do ensino, Jesus mostrou que a realidade espiritual da nossa vida, ela é importante, ela tem prioridade, ela tem primazia. Não que as coisas materiais não tenham, mas a questão do destino da nossa alma, da eternidade, é uma coisa que tem uma prioridade máxima. E Jesus, ao ver o paralítico, ao invés de chegar e curá-lo, como ele tinha feito antes com o leproso, ele chega para o rapaz e diz: perdoados estão os teus pecados. Os judeus daquela época, eles acreditavam que as enfermidades eram um tipo de castigo pelo pecado, né? Os irmãos estão lembrados que certa vez Jesus estava andando e ele viu um cego de nascença. E os discípulos deles falaram o quê? Mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais? Quando eles viram o cego de nascença, eles ficaram com uma questão teológica na cabeça, não é? Uma dúvida. Ele é cego, então tem algum pecado nessa história, né? Tem algum pecado. Agora, se ele nasceu cego, o pai dele pecou, a mãe dele, mas Deus tinha falado no Antigo Testamento que o filho não vai morrer pelo pecado do pai, o pai pelo pecado do filho. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um paga pelo seu próprio pecado. Então, mas se ele é cego de nascença, quando que ele pecou para ser cego, se ele já nasceu cego? Então, os discípulos ficaram confusos. Não dá para dizer que toda enfermidade ela vem diretamente do pecado, né? Lógico que, em princípio, a morte e a enfermidade entraram na raça humana por causa do pecado. Então, em termos assim, em última análise, em termos de considerando princípios, sim, a morte e a eternidade decorrem do pecado. Mas não dá para dizer que aquela paralisia do homem tenha vindo diretamente do pecado. O fato é que Jesus, que tudo sabia, olhou para aquele homem e entendeu que
que a questão do pecado na vida dele era uma questão mais urgente do que a paralisia, do que a saúde dele. Jesus entendeu que a questão do pecado para aquele homem é uma questão mais grave, é uma questão mais urgente. Não é? Não se pode desprezar a questão da culpa. Quando a culpa que vem pelo pecado é uma coisa terrível, não é? A culpa é uma coisa que a culpa está para a alma, assim como o câncer está para o corpo. A culpa ela destrói a personalidade, ela distorce a personalidade humana, de tal forma que tem determinadas pessoas que não conseguem viver com a culpa e chegam ao ponto de se matar. Mas mesmo quando não é um caso tão extremo, a gente vê determinadas pessoas que, por causa de um sentimento de culpa, uma culpa verdadeira ou às vezes uma culpa imaginária, não é? A pessoa está dirigindo um carro, ela sofre um acidente, o filho dela que estava no carro morre, e a pessoa fica se culpando. E a gente vê que muitas vezes a pessoa começa a ter um comportamento destrutivo, porque a culpa ela só tem dois remédios: ou o perdão ou o castigo. O castigo não resolve, mas ele alivia a culpa, né? Então a pessoa começa a se punir. Quando a vida dela começa a melhorar, ela vai lá e apronta. Ela está sempre se punindo, né? Então a culpa é um problema grave. Jesus, de alguma maneira, olhou para aquele rapaz e ele entendeu que o pecado daquele rapaz era uma coisa muito séria e curou. Vendo-lhes, então Jesus disse: perdoados são os pecados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Então, os discípulos, os fariseus, os escribas ficaram horrorizados. Mas como é que esse homem está dizendo que vai perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Era muito mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, né? Se eu falar para vocês assim: olha, estão perdoados os teus pecados, quem vai saber que está ou que não está? Ninguém. Mas se Jesus tivesse falado assim: levanta e anda, e o paralítico não andasse, as pessoas iam reconhecer que Jesus era uma fraude, não? Então era mais fácil falar: perdoados estão os teus pecados, do que levanta, toma o teu leito e anda. Mas Jesus diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Eu vejo nessa passagem o amor de Jesus pelos escribas e pelos fariseus, não é? Em pouco tempo aqui, Jesus, ele revelou determinado poder, determinados dons, que somente o Messias poderia ter. Jesus não estava tanto interessado em mostrar que ele era Deus para esses homens, ele estava interessado em mostrar que ele era o Messias prometido. Até quando ele diz assim: para que saibais que o Filho do Homem, do Homem era um dos títulos messiânicos de Jesus. O Filho do Homem está lá em Daniel 7, né? Aquela pessoa que iria substituir todos os poderes do mundo. E Jesus toma para si esse título, porque ele era realmente o Messias. E ele mostrou aqui que ele tinha poder, através da cura, ele mostrou que ele sabia o que estava no coração daqueles homens, porque eles não falaram, eles só cogitaram dentro deles. Mas Jesus mostra que eles sabiam o que estava no coração deles. Jesus mostra que ele tinha poder para curar o paralítico. E ele mostra que ele também, através da cura, que ele tinha poder para perdoar os pecados. Era uma oportunidade que esses homens tiveram, os doutores da lei e os fariseus, para se arrepender dos seus pecados e para crer em Jesus. Então aqui mais uma vez está o amor de Jesus para homens que tinha já um sentimento de rejeição prévio contra ele, né? Se Jesus houvesse curado o primeiro paralítico,
Esses homens eles não iam ter a certeza, poder ter a certeza que Jesus era o Messias. Porque outra vez que Jesus fez milagres, os escribas e fariseus falavam assim: ele cura pelo poder do diabo. Mas Jesus perdoou os pecados deles, Jesus curou e Jesus mostrou, sabia o que estava no coração deles. Quem não creu porque não quis. Graças a Deus. Que luz abençoada é essa, hein? E Jesus, e o resultado de tudo isso aqui? Então, se levantou no mesmo instante, tomando o seu leito, e retirou-se à vista de todos. Olha, o homem que fora paralítico, não é? Levantou-se, tomou o leito e foi para casa. Ele não poderia ter feito nenhuma dessas três coisas sem a cura de Jesus. Não poderia se levantar, não poderia erguer o seu leito, não poderia ir para casa, né? Chegou ali carregado, mas agora ia para casa nos seus próprios pés. A ponto, e retirou-se à vista de todos. Olha que maravilha, né? Todo mundo, aquela multidão, e o pessoal foi saindo, empurrando, que nem no trem, né? Já sai da casa aí, o homem saiu à vista de todos, a tal ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim, jamais vimos coisa assim. Jesus está ensinando os seus discípulos a pescar, não é verdade? E eu gostaria de ressaltar aqui a atitude dos amigos do paralítico. Eu gostaria de ressaltar a atitude dos amigos. Nós podemos aprender com os amigos do paralítico. Por quê? O que é, na verdade, ser um pescador de homens? Jesus fala: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas o que é ser um pescador de homens? Ora, é pegar alguém como um pescador pega um peixe para levá-lo para Jesus. Não é? Vamos ver a atitude desses amigos e o que elas têm a nos ensinar. Eu vou falar de 7 atitudes narrado no texto. E eu vou dizer uma coisa: se esses amigos não tivessem tido pelo menos uma delas, qualquer uma delas que eles não tivessem tomado essa atitude, esse homem não seria curado e não seria perdoado. E a primeira atitude é reconhecimento. Reconhecer que o amigo precisava de ajuda para chegar até Jesus. E sabe o que? Isso se aplica muito a nós. Você reconhece que na sua casa o seu cônjuge precisa da sua ajuda para chegar a Jesus, se ele ainda não chegou? Ou o seu filho? Ou o seu colega de trabalho? O seu vizinho? Você reconhece que ele precisa de ajuda? Os amigos se conheciam. Sozinho, o nosso amigo não vai conseguir resolver o problema dele. Ele precisa de ajuda. E quando a pessoa não tem Jesus, ela não consegue chegar a Jesus sozinha, na maioria dos casos. Eu tenho um amigo que conseguiu, mas é 1 em 1 milhão. A gente estava na escola militar e a gente era interno naquela época. E esse rapaz, ele tinha ódio de crente. Mas imagina uma pessoa que odeia crente, era esse. Albuquerque, o nome dele. É um irmão amado hoje em dia, né? Mas ele tinha tanto ódio de crente que ele falou assim: eu vou ler a Bíblia para provar para esses crentes que isso é uma mentira deslavada. Que esse livro aí não tem nada a ver. Olha, eu conheço muito crente que nunca leu a Bíblia a vida inteira. Esse rapaz entrou de férias e ele leu a Bíblia toda em 30 dias. Ele leu de ódio, porque ele queria provar que a Bíblia era uma mentira. E sabe o que aconteceu? Ele se converteu lendo a Bíblia nesses 30 dias. Ele leu de ódio, motivado pelo ódio. Mas a palavra de Deus tem o poder do segredo. Mas eu conheço 1 em 1 milhão. Né? 99,99999% as pessoas vão precisar da sua ajuda e da minha ajuda para chegar até Jesus. Então a gente precisa reconhecer que as pessoas, os nossos amigos, as pessoas que a gente ama, precisam de Jesus. Motivação.
eles se importaram com o amigo deles. Porque não adianta nada você reconhecer que seu vizinho precisa de ajuda para chegar a Jesus, se você falar, bom, ele precisa de ajuda para chegar a Jesus, mas isso é um problema dele, não é um problema meu, né? Esses amigos poderiam falar assim, não, esse cara é paralítico, mas eu escutei que tem um profeta que está curando um tal de Jesus. Bom, ele que se vire, né? Ele que vai lá e resolve o problema. Ele tem família para isso, né? Isso não é um problema meu. Então, assim, eles tinham um reconhecimento que o amigo precisava da ajuda, mas eles se importaram com o amigo deles. E assim se aplica a nós também. Você se importa com seus colegas de trabalho que estão indo para o inferno sem Jesus? Você se importa com seus vizinhos, com seus familiares, com seus amigos? Nós precisamos nos importar, né? O amor não é uma coisa que a gente sinta por alguém. Amor é aquela decisão que a gente toma de fazer o bem, de servir, né? de abrir mão do nosso próprio interesse em prol do interesse do outro, uma decisão. Isso é amor. E a gente precisa se importar com as pessoas que estão ao nosso redor, que a Bíblia chama de nosso próximo. Fé. Eles tiveram fé que Jesus poderia mudar a vida daquele amigo. E Jesus pode mudar a vida dos nossos amigos? Pode. Por que pode? Porque mudou a minha. Se mudou do Albuquerque, né, que tinha moto de crente, mudou a sua. Então Jesus pode mudar a vida dos nossos amigos. Então a gente precisa ter fé. Você tem fé que seu marido vai se converter? Sua esposa? Você tem fé que Deus vai fazer uma obra na vida do seu filho? Você tem fé que Deus pode entrar na vida daquele seu chefe que pega no seu pé e pode mudar a vida dele? O seu vizinho que fica te aborrecendo lá, que assim, na hora que seu vizinho aceitar Jesus, Deus vai mudar a vida dele, vai mudar tudo. Você tem que ter fé, né? Se eles não tivessem o reconhecimento, se eles não se importassem com o seu amigo, se eles não tivessem fé, qualquer uma dessas coisas que eles não tivessem, o amigo não teria sido curado nem perdoado. Decisão. Eles tomaram uma decisão de levar o amigo até Jesus. Exatamente. Não adianta você ter fé, estar motivado, se importar. Se você tomar, eu vou fazer alguma coisa pelo meu colega de trabalho. Eu vou começar a orar por ele. E eu vou começar a pedir para Deus me dar a oportunidade de conversar com ele, porque eu não sei nem como chegar nele. Então eu vou orar para Deus me dar aquela oportunidade certa, aquele momento certo, Deus vai dar graça. E ele até que vai vir falar comigo, vou orar. Né? Então, mas eu vou fazer alguma coisa, eu tomo a decisão de fazer alguma coisa. Se não tomarmos a decisão, nossos amigos também não vão ser curados. Ação. Eles fizeram tudo que foi necessário para levar o amigo para Jesus. Olha, gente, provavelmente esse paralítico não morava em Cafarnaum. Não morava, porque Jesus morava ali. Se um paralítico morasse em Cafarnaum, eles já tinham levado o paralítico até Jesus, ele já tinha sido curado. Esses homens, eles moravam em outras aldeias. Ali diz que tinha gente nessa casa de todo Israel, da Judéia até Galiléia. Tinha gente de todo o país ali. E provavelmente eles moravam em outra cidade. Eles tinham tomado essa decisão alguns dias, talvez até semanas atrás, vamos procurar Jesus. E eles fizeram o planejamento, o preparativo para a viagem, eles teriam que viajar vários dias, talvez. Tinham que arranjar um transporte para levar o enfermo, não é? Tinha que transportar aquele homem. Isso envolveu custos, uma logística, talvez eles tivessem que se hospedar no caminho, porque não dava para fazer a viagem. Mas eles fizeram tudo o que foi necessário, tomaram a decisão, estavam motivados por se importar com o amigo, tiveram fé que Jesus podia tomar, tomaram a decisão, vou fazer alguma coisa em prol dessa pessoa. E fizeram o que foi necessário. E nós devemos fazer assim também, né? Perseverança. Não desanimaram diante das dificuldades. Chegaram lá na casa, nossa, mas está cheio. Não vai dar para ir. Olha só. Parece o trem da Zona Leste lá de São Paulo, não dá para entrar nesse negócio. Bom, nossa parte a gente já fez. Então, sinto muito. Minha parte eu já fiz. Né? Então, agora está aí com você. Não deu para entrar. Deu. Vamos furar o telhado. Eu não sei o que é essa casa aí, mas a gente vai furar o telhado e vai enfiar ele lá
perseverança, não desanimar diante das dificuldades. E quando a gente se propõe a falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai encontrar dificuldades. Às vezes as pessoas não querem que você fale. Às vezes as pessoas se opõem. Nós vamos ter perseverança, orar. Tem gente que se converte depois de um cristão orar 20 anos para aquela pessoa, às vezes mais. Tem gente que morre orando e não vê a pessoa se converter, ela só vai se converter depois da morte da pessoa que ficou orando. Às vezes uma esposa que ora com o marido 50 anos, a esposa morre e se converte. Ela não viu, mas ela perseverou. Eu falei de 7, né? E a última está aqui. Investimento. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não presta atenção nos detalhes, né? Gente, depois que orou, tal, foi embora, tal, não sei o que aconteceu, hein? Aí Jesus falou, né, foi embora, o povo foi saindo, aí Jesus estava na casa dele, e falou assim, pois é, quem que vai consertar esse buraco agora, né? Quem consertou o buraco, gente? Alguém consertou esse buraco, não foi? Destruíram a casa de Jesus, alguém tem que ter consertado esse buraco. Foi quem fez o buraco. Os homens devem ter ido lá e devem ter consertado o buraco, ter pagado para alguém. Jesus pode até ter falado assim, ó, vocês pagam material que eu pago a mão de obra, porque carpinteiro eu sou. Quem sabe, né? Não sei. Eu só estou conjecturando. Mas eles tiveram que consertar o estrago que ele falou. Mas não só isso, investiram tempo e dinheiro. Quantos dias de trabalho esses homens perderam para levar essa maravilha de fora? Eles podem ter perdido os 3. Israel tem uns 200 quilômetros assim e 70 assim, não é? Para dar 200 quilômetros são 3 dias. Eles podem ter levado 3 dias para ir, 3 dias para voltar e ter perdido uma semana de trabalho. Quem que tocou, né? Então eles investiram tempo e dinheiro nessa tarefa. Então, gente, olha, esses homens, esses amigos dos paralíticos, eles nos ensinam muito, né? Nós estamos aqui aprendendo com Jesus a ser pescador de homens, e nós temos que ter essas atitudes que esses homens tiveram. Eu botei aqui porque o pessoal que estuda educação aí fala que quando você usa 2 sentidos, você aprende mais e grava mais, né? Então eu estou falando, vocês estão lendo para gravar mais. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra esteja no nosso coração, né? Nós precisamos aprender com Jesus. Amém. Queridos, ei, mano, fica aqui um pouquinho.